E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje eu vou falar da estrutura da Benoni moderna, né? Que é essa estrutura que eu estou mostrando aí para vocês. E sem segredos aqui, ela é uma estrutura extremamente desequilibrada, então leva para jogos agudos, agressivos, táticos. Por quê? Né? As brancas vão ter uma maioria de peões centrais, né? Pensando nisso, as brancas vão tentar jogar F4 e possivelmente tentar uma ruptura com E5. É um plano essencial para o branco, tá? Já as pretas, né, vão tentar jogar na ala da dama, com lances como A6 e B5, e tentar expandir essa maioria na ala da dama, e ao mesmo tempo tentar parar com que as brancas expandam a própria, né? Então, as estruturas de Benoni modernas são extremamente agressivas, assim. Tem até uma ideia de F5 em alguns casos também para as pretas. Então, quais são os tipos de abertura? Né? A própria Benoni moderna, naturalmente. Então, Benoni moderna é essa aqui, que leva para esse tipo de estrutura. Então, as brancas vão tentar jogar F4 e E5, as pretas vão tentar jogar A6, B5, torre 8 para martelar o peão G4. A defesa indiana-dama também pode levar para esse tipo de estrutura, se as pretas jogarem com C5. Então, aí temos novamente uma estrutura de Benoni moderna. A defesa indiana do rei também. A Benoni moderna e a defesa indiana do rei são bem chegados assim. Então, de novo, temos uma estrutura de Benoni moderna, com o peão em F4 já incluso no pacote. E também tem a defesa... Opa, que isso? Ah, tem a defesa moderna, né? Às vezes chess.com dá uma bugada que é incrível, assim. Tá. A ordem da moderna pode levar para esse tipo de estrutura também. E também tem a defesa moderna. Ah não, pera, já mostrei a abertura Rui Lopes que eu vou mostrar agora. O Rui Lopes também pode levar para tipos de estrutura de Benoni moderna, né? Em especial essa variante aqui que peão por, cavalo C6 e D5. Temos novamente a estrutura de Benoni moderna, né? Já com a expansão das pretas já realizada. Bom, dito isso, vamos mostrar a partida. Eu vou mostrar aqui uma partida do Jonathan. Putz, eu esqueci o sobrenome do cara, hein? Esqueci o sobrenome do cara de novo. Contra o Mikhail Tal em 1960, na Letônia. Então foi uma Benoni moderna. Foi a linha do cavalo de G2, roque A6. Então aqui as pretas já tentam expandir a ala da dama delas. Mas claro que as brancas não vão permitir tão facilmente, né? Então A4 é outro lance típico. Dama C7, H3, para evitar ideias de bispo G4 em muitos casos. Cavalo de BD7 e agora veio o F4, né? Expandindo a ala do rei das brancas já. Então as pretas vão ter que ficar de olho já em lances com B5. Veio torre 8, cavalo G3. Só que aqui as pretas não podem jogar de maneira lenta, né? Porque senão elas vão levar ataque na ala do rei e no centro. Então aqui o Tal tenta já ativar a ala da dama deles com lance C4. Ganha tempo em cima do bispo. Depois de bispo C2, cavalo C5, aumentando a pressão em cima do peão G4. Veio dama F3, cavalo de FD7, outro lance normal, que aí abre o bispo de G7. E aí seguiu o bispo E3. Um tema típico que vai acontecer na partida é as brancas sacrificarem o peão jogando E5 aqui. Porque qual seria a ideia, né? A reação normal é tomar. Só que as brancas não jogam F por E5, porque é cavalo por, né? E aí acabou a partida. O centro das brancas foi embora e as pretas vão desenvolver as peças e tem a maioria na ala da dama andando. Mas aqui a ideia certa é jogar com F5 aqui e começar um ataque na ala do rei, né? Meio que fecha o centro, entre aspas, aqui, libera a casa de E4 para as peças, né? Então o cavalo pode passar para E4 e vai ficar numa casa muito bem colocada. E a ideia é abrir a ala do rei, né? Como F por G6 e tal. Mas aqui o jogador de brancas preferiu o bispo E3, veio B5, A toma B5, A toma torre B8. Ah, ele jogou torre B8 aqui? Uau. Caramba, se A por cavalo... Não, tá aqui na torre, né? Tô muito louco, pera aí. Veio dama F2. Se jogar B por A6, acho que tem torre B2 e umas complicações aqui, porque o bispo de G7 meio que acorda. Mas tem um peão quase promovendo aqui também, para ser levado em consideração. Mas aí veio dama F2. A tomar B5 e aqui E5, sacrificando o peão, né? Que é aquele tema que eu comentei. O Tal jogou D por E5 e aí veio F5, né?
Uma opção aqui meio drástica demais é o lance cavalo por E5 aqui. Depois de F por E5, bispo por E5. E a ideia das brancas, a ideia das pretas vai ser o quê, né? Sacrifiquei uma peça por 2 peões, mas as minhas peças são ativas. Eu estou relativamente seguro ali na ala do rei. E a maioria está andando, né? Era uma opção que o tal tinha, né? Mas aí ele preferiu jogar com D por E5 e aí veio F5 aqui, abrindo, né, a ala do rei. Veio bispo B7, torre de AD1, bispo A8. E aqui seguiu o cavalo de C4, levando mais peças para o ataque. Já dava para jogar F por G6 aqui. E aí, por exemplo, depois de F por G6, bispo por G6. Era uma ideia que as brancas tinham, porque depois de H por dama F7 check, RH7 ou RH8, cavalo F5. Ataque no bispo, e se peão por leva a torre por. E aí o ataque das brancas é fulminante aqui, né? Cavalo de C4. As pretas tentaram com o cavalo A4 aqui, num ataque meio desesperado. E aqui de novo tinha alguns sistemas de ataque com o cavalo H5, para tentar abrir o bispo de C2. Esse aqui já era um pouco mais sofisticado até, porque depois de H, F6, né? Não é tão claro e reluzente como o outro. Então, seguiu o bispo A4. Não precisava desse bispo, mas ok. B por A4, FG6, FG6, dama F7. RH8, e agora veio o cavalo C5, aproveitando a cravada aqui na dama. Depois de dama 7, dama D7, dama D7, cavalo D7, e aqui as brancas ganharam uma peça, né? O tal ainda tentou mais um pouco, jogando com torre B2, mas os peões estão desconectados, quebrados, e a estrutura das pretas é totalmente horrível aqui, né? Então, torre C1, trocou as torres, e aí a peça mais vai falar mais alto aqui, sem muita dificuldade até. Certo, pessoal? Então, assim, essa partida mostra muitos planos dos dois lados, né? Como as brancas evitaram a expansão da ala da dama, as pretas precisam fazer essa expansão, então tá o jogo com C4, pressionando o centro e tal. Mas parece que a ruptura, o lance E5 veio mais rápido, né? O E5, seguido de F5, que é uma ideia muito temática na defesa Benoni, nessas estruturas no geral. Então, aquela coisa, para vocês realmente entenderem mais, procurem mais partidas, mais exemplos, mais ideias, e aí vocês vão vocês vão melhorar a sua própria tomada de decisões, porque vocês vão conhecer mais planos, mais partidas modelo de referência, e assim vocês vão acabar melhorando o seu xadrez. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.